Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Olá, muito bom dia, você amigo ouvinte internauta acompanhando mais uma edição do Jornal Alerta Geral de sábado, especial sobre os caminhos da aposentadoria, hoje excepcionalmente comigo Marcos Furlan e o nosso companheiro aqui de todos os sábados, esclarecendo todas as suas dúvidas na área previdenciária, ele advogado, especialista no direito previdenciário, o professor Paulo Bacelar. Professor, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui à disposição para responder as perguntas. Começando aí mais uma jornada juntos, professor Paulo Bacelar, e já avisando aí aos nossos ouvintes e internautas, olha, qualquer dúvida que você tenha na área previdenciária, você pode participar do nosso programa, enviando uma mensagem para o WhatsApp 992734353. Abraço para você também que acompanha o nosso programa, o Jornal Alerta Geral de sábado, pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também YouTube. E a gente começa então a nossa maratona de perguntas no Jornal Alerta Geral. Tem a primeira pergunta da Maria Erivanda de Acopiara. Ela pergunta o seguinte, ela diz assim, tenho 58 anos de idade e 15 anos de contribuição. Gostaria de saber com quanto tempo falta para eu me aposentar, professor Paulo Bacelar? Olha, Marcos, o tempo ela já tem, que é de 15 anos. Mas ainda tem que implementar ainda a idade mínima, que é de 62 anos de idade para a mulher. Então, nesse caso, faltaria a ela aí 4 anos ainda para ela poder se aposentar. Ok. Esclarecido, então, respondido aí a pergunta da nossa ouvinte e telespectadora, ela de Acopiara, a Maria Erivanda. Agora a pergunta da Aline Moraes, de Maracanaú. Trabalho na área têxtil há 24 anos e 6 meses e tenho 43 anos de idade. Eu gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial e quanto tempo falta. Olha, Marcos, há 24 anos e 6 meses ainda não fechou os 15 anos para ela poder se aposentar. Ela teria direito, se ela tiver 25 anos de atividade especial, já com o PPP em mãos, né, da área têxtil, para saber se tem a exposição, agente químico, físico ou biológico, e se ela tiver esses 25 anos antes da reforma da Previdência, que é de 13 de novembro de 2019. E depois que ela não tiver, como ela não tem os 25 anos de contribuição antes do dia 13 de novembro, de 2019, ela terá que ter a idade mínima, que para a aposentadoria especial é de 57 anos. Então ela teria que ter 57 anos e 25 anos de contribuição, no caso ainda ela não tem, faltaria algum tempo ainda para ela poder se aposentar. Participando do nosso programa nesta manhã de sábado, o professor Paulo Bacelar, o Uriel de Crato, ele relata o seguinte, minha mãe recebia auxílio emergencial e agora foi aprovado a aposentadoria dela. Ela ainda pode continuar recebendo o auxílio ou não? Olha, se foi aprovada a aposentadoria, ela não tem mais direito ao auxílio emergencial, que para quem é titular de benefício, não é devido o auxílio emergencial. Ok. Marciano, em Saboeira, ele relata o seguinte, gostaria de saber como vai ser a lei de número 14.176, que cria o auxílio inclusão para cidadão que recebe o BPC. Se possível, ele gostaria aí de uma explicação, professor Paulo Bacelar. Sim, a lei 14.176, que instituiu o auxílio inclusão, foi regulamentado pelo INSS com a portaria 933, agora de setembro, né, finalzinho de setembro de 2021, já com vigência a partir de 1º de outubro de 2021. O auxílio inclusão é um benefício exclusivamente para pessoas que recebem o benefício assistencial ao deficiente, ao BPC ao deficiente, né, a espécie 87, né, a espécie de benefício 87, e aquela pessoa que tem deficiência, que tem esse benefício, né, o BPC, mas quer trabalhar. Então, se ele for trabalhar, ele pode pedir a suspensão desse benefício dele, do BPC, e receber o auxílio inclusão enquanto ele trabalha, de R$ 550. Quer dizer, o valor do auxílio inclusão é metade do salário mínimo, né? É meio salário mínimo. E ele vai poder acumular o seu salário do seu emprego com esse auxílio inclusão de meio salário mínimo até o dia que ele for
demitido, for desligado da empresa onde ele vai trabalhar. Depois que ele for desligado, ele pode voltar a receber o benefício, ele é reativado o BPC que ele recebia de um salário mínimo sem a cessação do benefício por ele ter trabalhado. Porém, o emprego, ele tem que ser no máximo de até 2 salários mínimos. Então, ele pode ter o emprego, a suspensão do BPC e o recebimento desse auxílio inclusão, que é para ele poder trabalhar e receber esse benefício. Esclarecido, então, Marciano, abraço para você, um bom fim de semana. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. Envie aí a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Pode enviar aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 992734353. Seguindo aqui com as perguntas, professor Paulo Bacelar, a participação agora da Genilda, em São Paulo. Recebo o benefício pelo LOAS. Como fiz 60 anos, gostaria de saber se posso mudar para a aposentadoria. Sou deficiente física com bico de papagaio, pé torto congênito. A resposta para ela, professor Paulo Bacelar. Não, se ela não contribui, ela não pode receber a aposentadoria por invalidez. No caso, se ela tiver 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, por exemplo, se ela tiver pelo menos 15 anos de contribuição antes de receber o BPC, né? Antes de receber esse benefício ao deficiente, né? O benefício assistencial ao deficiente e espécie 87. Se ela já tiver 15 anos de contribuição e tivesse 61 anos de idade agora em 2021, ela já teria direito à aposentadoria, poderia pedir o cancelamento desse BPC e pedir a aposentadoria, mas ela teria que ter 61 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se ela não tiver 61 anos de idade, agora em 2021, somente se ela tivesse 61 anos e meio em 2022 ou 62 anos de idade em 2023, mas sempre tendo que ter 15 anos de contribuição aí antes de ter esse BPC. Josefa, em Aurora. Minha mãe tem 58 anos de idade e está separada há mais de 20 anos. Gostaria de saber, para que ela venha se aposentar pela aposentadoria rural, ela tem que se divorciar primeiro? Terá alguma dificuldade? Olha, ela não tem, para ela ter direito à aposentadoria, ela não precisa estar separada, né? Ela tem 58 anos de idade e já está separada há mais de 20 anos. Ela não precisa se divorciar, porque ela já está separada de fato do marido. Então, para ela ter direito à aposentadoria, independe até de ser aposentada, de ser casada ou não, ela teria que ter as provas de agricultura de pelo menos 15 anos anteriores à data que ela fizesse 55 anos de idade e poder se aposentar tranquilamente. Se ela está separada, não é necessário o divórcio para ela poder ter direito à aposentadoria. Silva, em Fortaleza. Eu fiz a simulação no meu INSS, deu que eu completei 16 anos de contribuição antes da reforma. Consta na simulação que faltam 1 ano e 10 meses para a aposentadoria, já que completo 65 anos. Está correto? E o valor que consta na simulação é o valor que eu vou me aposentar? Olha, a simulação, ela tem alguns erros, então a gente não pode confiar cegamente 100% na simulação. Mas se ele já tiver de fato 16 anos de contribuição, ele já tem o tempo mínimo para aposentar, faltando completar a idade de 65 anos. Então, o tempo que faltar para atingir os 65 anos de idade, ele já tem direito à aposentadoria. E o valor vai depender muito do cadastro, como é que está o cadastro dela. Pode ser que esse valor do sistema, da simulação, esteja correto, mas pode ser também que esteja com valores indevidos e aí causa alguma diferença na hora de fazer a simulação. Valdenira, em Calcaia. Eu tenho um filho e eu recebi a pensão dele. Aí quando ele ficou com a maior de idade, né, com 21 anos, ele começou a trabalhar. Quando o pai dele soube, ele foi no fórum e mandou chamar ele para dar baixa. Eu quero saber se ele tem direito de tirar a pensão do menino. Um promotor veio aqui em casa e ele mandou o meu rapaz arrumar uma defesa. Ela gostaria de uma explicação sobre essa situação, professor Paulo Bacelar. Na verdade, não deve ter sido o procurador que foi até a casa dela. Deve ter sido um oficial de justiça para levar a intimação de um processo que o pai dele entrou para tirar a pensão
alimentícia dele, né? Para acessar a pensão alimentícia por ele ter feito já 21 anos de idade. Quem vai decidir isso é o juiz. Então, realmente, ela precisa apresentar uma defesa, provar que precisa ainda, necessita desse dinheiro do pai, para que ele não perca a pensão alimentícia que o pai paga para ele. Ela pode procurar um advogado, e caso ela não consiga pagar um advogado, ela deve procurar a Defensoria Pública para entrar no processo e poder fazer a defesa dela. Irene, em Acopiara, enviou pergunta pra gente. Obrigado, Irene. Ela diz o seguinte: queria saber se eu tenho o direito do benefício do auxílio-doença. Fiz uma cirurgia e foi preciso tirar a mama direita. Não posso mais trabalhar e eu não pago o INSS. Eu tenho direito? Não, o auxílio-doença não. O auxílio-doença hoje é um benefício, é chamado de benefício por incapacidade temporária, e ele é para quem contribui com o INSS, para os segurados da Previdência Social. E no caso, ela não é segurada porque ela não contribui com o INSS. Você pode enviar também a sua pergunta aqui para o nosso programa, 99273-4353, anote aí esse número, é o nosso WhatsApp, participe, 99273-4353. Dando sequência ao nosso programa nesta manhã de sábado, agora a pergunta do Renato Vila, ou melhor, Renato Silva, na Vila das Cruzes, em Pernambuco, professor Paulo Bacelar. Ele relata o seguinte: trabalhei entre os anos de 2009 a janeiro de 2020 na prefeitura citada como contratado. Em fevereiro de 2020, assumi um cargo efetivo após passar no concurso público para o cargo de agente de endemias. E esse ano pedi demissão para assumir outro concurso no mesmo município, dessa vez para professor. Minha pergunta é a seguinte: esses 11 anos que trabalhei, a minha contribuição foi para o regime geral e agora começo do zero, pois a contribuição será para a previdência própria. Nesse caso, eu poderia somar o tempo de serviço para uma possível aposentadoria, pois tenho 34 anos. Eu sou ouvinte assíduo do Alerta Geral e, além de ter aprendido aí muita coisa, ele relata que já transmite aí muito aos amigos e conhecidos através desse programa, que tem uma importância enorme. Parabéns para você, muito obrigado, viu? Renato Silva, em Vila das Cruzes, Pernambuco, professor Paulo Bacelar. Olha aí, um abraço aí ao pessoal de Pernambuco. Olha, a aposentadoria, ela pode ser somada o seu tempo de regime geral com o tempo de regime próprio, se ela não for concomitante. Então, aquele tempo anterior ao regime próprio, você vai poder pegar uma certidão de tempo de contribuição, que é feito através do meu INSS, você vai ter que fazer esse pedido para o INSS emitir uma certidão de tempo de contribuição, a CTC. E levar essa CTC e averbar no seu regime próprio. E você pode aí somar esse tempo e se aposentar, mas com 35 anos no mínimo, a não ser que você já tivesse 65 anos de idade. Com 34 anos ainda não dá para aposentadoria, também nem no regime geral e nem no regime próprio. Precisaria fazer cálculos para saber quando que você vai ter direito à aposentadoria. Agora a pergunta da Maria, em Senador Pompeu. Tenho 39 anos e 12 anos de carteira assinada. Quanto tempo para me aposentar? Quanto tempo falta? Falta muito tempo ainda, né? 39 anos de idade. A mulher só se aposenta agora com 62 anos de idade, que é a idade mínima para a mulher. Tem um ouvinte ou uma ouvinte, não quis se identificar, relata o seguinte, professor Paulo Bacelar. Eu dei entrada com um advogado e já tive uma perícia médica. Falta só o resultado. Ele me deu 1 mês para o resultado e será que eu vou ter direito? Olha, o direito aí vai depender das provas que você apresentou, né? Se foi questão de perícia médica, vai depender da perícia médica, do laudo que você apresentou, dos atestados médicos. E o advogado deu um prazo estimado de 1 mês para que o médico perito possa juntar o laudo, ou se foi caso de laudo pericial, juntar esse laudo no processo e o juiz também emitir a sua sentença, né? Mas assim, esses prazos que o advogado dá são estimados, porque não tem como você prever uma decisão judicial. O juiz não tem prazo para emitir a sua sentença, a sua decisão. Então, basta ela aguardar e ver se ela vai ter direito ou não. A Maria, em Granja, pergunta o seguinte: tenho 14 anos de contribuição, preciso continuar pagando o INSS para conseguir me aposentar? Desde 2016 não contribuo e não consigo pagar, porque só tenho Bolsa Família como renda. Eu preciso continuar pagando e qual seria o valor?
Olha, Maria, você só se aposenta com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Se você tem 14 anos de contribuição, é necessário que você continue contribuindo para fechar os 15 anos, senão você não consegue se aposentar. E o seu valor da sua contribuição pode ser o valor mínimo, de 5% do salário mínimo, já que você tem Bolsa Família. Então, se você tem Bolsa Família, você deve ser cadastrada no Cade Único e não deve ter renda declarada no Cade Único. A sua renda, a única renda seria o Bolsa Família, então não tem renda. Então, você pode contribuir, sim, como dona de casa, que é o facultativo de baixa renda, no valor de no código 1929, no valor de R$ 55,00, que se refere a 5% do salário mínimo. Você completa os 15 anos e quando tiver 62 anos de idade, você pode se aposentar. Ana Nunes, em Icó, professor Paulo Bacelar. Tenho uma filha e tenho Bolsa Família. Não contribuo com o INSS. Como vou me aposentar? A pergunta dela, a Ana Nunes, em Icó. Ela só pode se aposentar se ela contribuir com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Então, se ela tem Bolsa Família, do mesmo jeito que a Maria, né, de Granja, ela tem Bolsa Família, então ela deve ser cadastrada no Cade Único, não deve ter outra renda a não ser o Bolsa Família, declarada no Cade Único, cadastrada no Cade Único, e atualizando esse Cade Único de 2 em 2 anos e podendo pagar 5% do salário mínimo, que é R$ 55,00, no código 1929. Ela vai ter que completar 15 anos para poder se aposentar quando tiver 62 anos de idade. Pergunta agora que vem de Tianguá. Quem enviou pra gente foi o Paulo Edson. Obrigado, Paulo. Tenho a carteira de trabalho assinada desde 1989. Já tenho no total 26 anos de contribuição e 47 anos de idade. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Resposta para o seu xará, Paulo Bacelar. Paulo, aí nesse caso vai ser concedida a aposentadoria quando você já tiver 65 anos de idade, né? Porque com 26 anos de contribuição ainda faltaria muito tempo para se aposentar. Com 35 anos, teria que ter um mínimo de 35 anos, mais um pedágio do tempo que falta para chegar aos 35 anos em 2019. Então, possivelmente aí com 65 anos de idade apenas você vai poder se aposentar. Valdésio, no maciço de Baturité, curtindo o nosso programa nesta manhã. Valdésio, abraço para você, a todos aí. A pergunta dele é a seguinte, é sobre o BPC. É porque ele fez aí a primeira vez a perícia em 2020 e foi indeferido. Aí ele colocou pela segunda vez e foi negado. Depois ele colocou de novo e até agora não recebeu nenhuma resposta desde novembro de 2020. O que ele pode fazer, professor Paulo Bacelar? Ela deve verificar... o Valdésio. O Valdésio, ele deve verificar os motivos que levaram aí ao indeferimento, né? Se foi perícia médica, se foi renda, e poder analisar novamente e poder requerer novamente esse benefício. É bom que ele procure um advogado previdenciarista para orientar ele, nesse caso que foi já indeferido, para poder, quando for requerer novamente, poder fazer a coisa mais correta. Participe do nosso programa, o Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, enviando a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Agora tem a pergunta da Gleiciane, em Baturité. Gostaria de saber se meu marido tem direito à aposentadoria. Ele está com 40 anos, mas não contribui com o sindicato, porém é agricultor. E eu contribuo e tenho todas as provas que somos casados. Eu incluí ele em todas as minhas atividades rurais. Ele pode se aposentar sem contribuir com o sindicato, só com as minhas provas? Sim, pode sim. Você vai precisar apenas ter as provas de que exerceu atividade rural durante 15 anos. Ele vai se aposentar quando tiver 60 anos de idade e você vai se aposentar com 55 anos de idade. Agora é bom sempre guardar essas provas durante os anos para que você possa ter uma comprovação de que exerceu atividade periodicamente, né? Durante o tempo e não exerceu outra atividade a não ser a agricultura. Manuelito, em Caucaia, professor Paulo Bacelar. Trabalhei 17 anos como motorista e deixei de pagar. Eu queria saber se eu posso pagar o restante que falta para me aposentar tudo de uma vez ou tem que ser em parcelas. Qual seria o valor? Eu assisto o programa, ouço o programa todos os sábados e não perco por nada. Obrigado pela audiência, Manuelito, em Caucaia. Bom, essa pergunta do Manuelito é importante para
que a pessoa sempre saiba que não pode deixar de contribuir. Porque se você ainda não tem 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo para a sua aposentadoria, e parou de contribuir por algum motivo, e parou de contribuir por mais de 3 anos, pelo menos 3 anos, você já deixou de ser segurado da Previdência Social, e nesse caso, deixando de ser segurado da Previdência, perdendo essa qualidade de segurado da Previdência, você não pode mais pagar aquele período em atraso para chegar aos 15 anos de contribuição. Teria que contribuir daqui para frente para complementar os 15 anos de contribuição e poder se aposentar por idade. O homem aos 65, a mulher aos 62 anos de idade. Raimunda Lúcia, em Aracati. Meu filho tem direito ao auxílio doença ou à aposentadoria? Ele é autista e no laudo diz que ele tem problema mental. Ele pode receber qual benefício? Bom, se ele não é contribuinte da Previdência e tem esse diagnóstico já de autismo, ele pode ter direito ao amparo social deficiente, mas vai depender da renda familiar dele, né? Então, ela vai ter que ser cadastrada no Cade Único, vai ter que declarar as rendas das pessoas que moram com ele, o pai, a mãe, irmãos, e se a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo, ele poderá pedir o BPC ao deficiente físico, o BPC ao deficiente, e terá direito a não aposentadoria, mas a esse benefício. E agora a pergunta que vem de Ocara. Francisco, já tenho 15 anos de trabalho, sou salubre e tenho 46 anos de idade. Sou servidor público e trabalho como gari. Com quantos anos eu posso pedir a minha aposentadoria? Nesse caso, o gari ele se aposenta com 62 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ele vai ter que pedir aposentadoria especial com 25 anos de contribuição. Normalmente, no regime próprio de previdência, esse benefício não está previsto. Geralmente, a prefeitura ou o estado nega esse benefício e aí teremos que ir até a justiça para poder ter direito ao benefício da aposentadoria especial pela isonomia com a lei do regime geral de previdência, que é a lei 8.213. Gelina, em Hidrolândia, professor Paulo Bacelar. Sou aposentada e tenho um filho especial. Ele recebe o auxílio doença e gostaria de saber se eu posso ser a procuradora dele. Depende se o problema dele é mental. Se o problema for mental, ela não poderá ser procuradora, ela vai ser a curadora. Ela terá que entrar com a interdição, caso ele seja maior de idade, maior de 18 anos de idade. Se ele não tiver problema mental, o problema dele for físico, aí ela pode ser procuradora dele, ela deve juntar ao INSS uma procuração com um atestado médico dizendo que ele está incapacitado de locomoção. Antônio, em São Benedito, abraço para você, a todos aí de São Benedito. Antônio, eu estou recebendo um auxílio doença há 4 anos. Quando pode passar para a aposentadoria? Eu tenho 40 anos e 20 anos de contribuição. Olha, Antônio, a aposentadoria hoje é chamada de benefício por incapacidade permanente. Então, você pode transformar esse auxílio doença, que é um benefício por incapacidade temporária, para uma aposentadoria, para um benefício permanente, caso você tenha laudos médicos e atestados médicos dizendo que você não tem mais condições de trabalhar, que a sua incapacidade é permanente. E aí você poderá pedir ao médico, no momento que você for fazer a perícia de prorrogação do auxílio doença, você pode apresentar esse laudo e o médico poderá transformar em aposentadoria. Continuamos com o Jornal Alerta Geral Especial de sábado sobre os caminhos da aposentadoria. Você tem alguma pergunta aí referente à área previdenciária? Tem alguma dúvida? Envie a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, o 99273-4353. Jael, em Aracati, professor Paulo Bacelar. Minha mulher está com 2 anos que fez o auxílio maternidade e foi negado. Coloquei na mão da advogada e até agora não tivemos nenhuma resposta. Será que ainda vamos ganhar esse benefício? O que eu posso fazer? Olha, o salário maternidade é para quem trabalhou durante 10 meses, contribuiu durante 10 meses anteriores ao parto. No caso, se for rural, ela tem direito ao salário maternidade se ela tiver comprovação da agricultura durante 10 meses anteriores ao parto. Nesse caso, como o processo já está na justiça, você deve sempre acompanhar o processo, pede para a sua advogada mostrar onde está, em que fase está o processo, porque pode estar aguardando sentença ou alguma marcação de audiência, e isso depende da vara, não depende muito do advogado.
Fátima em Cedro, eu recebo o BPC do meu filho que é especial. Quando for dar entrada na minha aposentadoria, isso vai bloquear o benefício dele? Possivelmente, vai depender da renda familiar após a concessão da aposentadoria. Se ela for ultrapassada de 1/4 do salário mínimo, aí poderá sim ser suspenso o benefício, mas o INSS terá que fazer uma revisão desse BPC. André Alves, no Maranhão, eu gostaria de saber quais são as regras para os professores conseguirem se aposentar, professor Paulo Bacelar. Professor, 25 anos de contribuição mulher, com 57 anos de idade, e professor homem, 30 anos de contribuição como professor e 62 anos de idade. Professor, tem agora a pergunta da Antônia Francisca em Limoeiro. Eu tenho uma pensão por morte do meu esposo. Preciso pedir minha aposentadoria ou esse benefício que recebo dele é permanente? Olha, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte são independentes. Você pode ter a sua aposentadoria por ter contribuído com o INSS e a pensão por morte por ter sido dependente de um segurado que contribuiu com o INSS. E a pensão ela só é definitiva para óbitos a partir de 2015, se a idade da senhora, né, do cônjuge ou da companheira, for maior do que 44 anos de idade até 31 de dezembro de 2020. Para óbitos, a partir de 1º de janeiro de 2021, a idade para ter um benefício permanente, ou seja, uma pensão vitalícia, é de 45 anos de idade para o cônjuge ou companheiro. José Henrique, no Eusébio, eu tenho 18 anos de contribuição e 36 anos de idade. Como é que está a minha situação para a aposentadoria? Quanto tempo, professor Paulo Bacelar? Olha, nesse caso, 18 anos de contribuição, você já teria direito à aposentadoria por idade, mas teria que ter a idade mínima, que é de 65 anos de idade. Então, o homem se aposentará com 65 anos de idade, a mulher com 62 anos de idade. Ambos terão que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Cleidiana, em Fortim, enviou pergunta pra gente. Recebo o Bolsa Família dos meus 2 filhos. Não temos renda. Eu tenho direito a algum auxílio do INSS? Trabalhei por 14 anos de carteira assinada, mas agora sou dona de casa. Não, ela teria direito à aposentadoria se ela já tivesse 15 anos de contribuição e 61 anos de idade em 2021. Então, para isso, ela precisa continuar contribuindo, já que ela é dona de casa e não tem outra renda, apenas o Bolsa Família, ela pode voltar a contribuir para fechar os 15 anos e se aposentar aos 61 anos de idade, se ela completar os 61 em 2021. Se ela não conseguir completar 61 anos de idade em 2021, ela precisará ter 61 anos e meio em 2022, e a partir de 2023 ela terá que ter 62 anos de idade. Mas é importante que ela retorne às suas contribuições e complete os 15 anos de contribuição, porque já que ela contribuiu apenas 14 anos, ela precisa contribuir mais um ano para fechar os 15 anos pelo menos. Esclarecido então, Cleidiana em Fortim. Abraço para você, obrigado pela participação. Abraço a todos aí em Fortim. Agora tem a pergunta da Fátima em Caucaia. Quando uma pessoa se aposenta, ela perde o Bolsa Família? Ela pode perder o Bolsa Família, porque se ela for titular do Bolsa Família, ela perde, porque ela vai ter um benefício. Mas se o Bolsa Família é pago em nome de outra pessoa que não seja aposentada, vai depender da renda familiar, que não pode passar de 2 salários mínimos. Elias, em Fortaleza. Tenho um filho autista e sou separado da minha esposa. Há um tempo atrás, o INSS suspendeu o benefício dele por eu ganhar 100 a mais no salário mínimo. Eu tentei colocar minha ex-esposa no meu plano de saúde, mas precisamos fazer uma união estável. Só que temos medo do INSS suspender de novo o benefício do meu filho. O que podemos fazer numa situação dessas, professor Paulo Bacelar? Olha, se ele é separado da esposa e o filho mora com a esposa, ele precisa atualizar o CAD único. E ele precisa tirar a esposa do CAD único para ele poder ter direito, para o filho, na hora que for considerar a renda, não considerar a renda do pai. Porque a renda do pai só é considerada se ele morar junto com o pai, morar na mesma casa. Então, se no CAD único ainda tem o pai ainda morando com ele, essa renda será considerada. Então, ele deverá ir ao CAD único, ao CRAS, atualizar o CAD único, né?
sair do grupo familiar do filho, já que ele não mora com o filho, e aí reativar o benefício. A pergunta agora da Jane, em Santa Quitéria. Sou paciente de câncer. Nunca recebi nenhum auxílio-doença. No ano passado, recebi o auxílio emergencial. Nesse ano, dei entrada para ver se conseguia o auxílio-doença e está na mão do advogado. Só que ele me disse, se eu receber o auxílio-doença, o auxílio emergencial que eu recebi no ano passado vai ser descontado. Isso procede, professor Paulo Bacelar? Sim, se o auxílio-doença for retroativo, a data em que ele recebia o auxílio-doença concomitantemente, aí ele vai ter que descontar o auxílio emergencial que ele recebeu nesse período concomitante ao auxílio-doença. Verônica, em Russas, enviou pergunta pra gente. Fui aposentada por tempo integral numa empresa. Porém, minha carteira não foi dada baixa, continuo na mesma empresa. Há 8 anos sou aposentada. Ano que vem, pretendo pedir para sair. Eu tenho algum direito? Olha, se ela não deu baixa na carteira, porque ela deve estar trabalhando ainda na empresa, né? Você não pode dar baixa na carteira se for aposentada apenas. Se ela for sair da empresa, vai ter os mesmos direitos de um pedido de demissão, ou se ela for demitida, vai ter os direitos como ela fosse demitida. O que muda é apenas a multa do FGTS, que a empresa não vai pagar, porque ela está aposentada, não paga mais, e também o aviso prévio também, ela não irá receber, nem o seguro-desemprego, que ela já está aposentada, não vai receber. Raimunda Ferreira, em Martinópolis. Tenho 15 anos de contribuição e gostaria de saber como devo continuar contribuindo. Ela deve entrar no site do INSS e baixar a guia de contribuição previdenciária, guia de pagamento da Previdência Social, a GPS. Informar o código de pagamento dos valores que ela quer contribuir e preencher com o seu PIS ou seu NIT. Essa guia, né? Que é a mesma forma também que ela pode fazer se ela comprar um carnê numa livraria, aqueles carnês laranja, ainda podem contribuir com ele, né? Pagando na lotérica, no banco, e preencher também com o código de pagamento o seu PIS ou NIT e o valor da aposentado do valor que ela quer contribuir. Para salário mínimo, ela pode contribuir 11% do salário mínimo, que é o código 1163 para quem é autônomo. E o código 1007 para quem quer contribuir acima de um salário mínimo. Raimunda Ferreira, em Martinópolis. Tá certo, então, tá respondido aí a sua pergunta, viu, Raimunda? Agora tem a pergunta da Irene, em Acopiara. Queria saber se eu tenho direito no benefício auxílio-doença, pois tenho câncer de mama, eu não posso trabalhar. Eu tenho direito a esse benefício? Se ela estiver incapacitada para o trabalho com laudos e atestados médicos, e ela estiver sendo segurada da Previdência, ela vier vindo contribuindo com a Previdência, está ainda na qualidade de segurada da Previdência Social, é possível que ela tenha direito ao auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Silene, em Guaraciaba do Norte. Abraço para você, Silene, a todos aí de Guaraciaba do Norte, na nossa sintonia. Tenho carteira assinada desde novembro de 1981. Por motivos de saúde, eu tive que passar quase 10 anos afastada. Nunca deram baixa na minha carteira. Em 97, fiz concurso e voltei a trabalhar novamente na mesma empresa. E só renovaram a assinatura da carteira. Fui querer pagar INSS como autônomo, mas o INSS não aceitou, porque lá estava como se eu nunca tivesse me afastado do trabalho. Daí então, trabalho normal desde 97. Sou concursada como merendeira. Hoje atuo como auxiliar de serviços gerais. Tenho 57 anos e estou mal. Quase não aguento mais trabalhar. Muitas dores, hérnias de disco agravada. Eu gostaria de saber se eu posso procurar aposentadoria ou ainda não. Sim, pode. Se ela está ainda vinculada à empresa e está também exercendo atividade, né, como concursada, ela já deve estar regida pelo regime geral de previdência, ou se esse concurso dela é regime geral de previdência, que pode ser também seletista, ela tem direito a pedir pelo menos a aposentadoria ou auxílio-doença com a apresentação dos atestados médicos. O George, em Maravanaí. Eu tenho uma empresa do Simples Nacional, MEI, há 3 anos. Quais meus direitos e como eu posso me aposentar?
Olha, a aposentadoria só vai ter direito se você tiver 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. O MEI, ele só se aposenta por idade, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição e no valor de um salário mínimo. Maria, em Tianguá, professor Paulo Bacelar. Meu esposo deu entrada na aposentadoria por idade em abril de 2019. Recebemos a carta negada em outubro do mesmo ano. Em novembro do mesmo ano, fiz um novo requerimento. Até hoje não tivemos resultado. Levamos para a mão de um advogado e até agora nada. O que podemos ou devemos fazer? Devemos deixar mesmo apenas nas mãos do advogado e aguardar? Olha, é difícil falar sobre questões que já está com o advogado, mas se você procurou um advogado e ele deu entrada num recurso ou requereu novamente esse benefício, você deve aguardar a decisão do caso administrativo, se ele deu entrada na via administrativa, ou judicial, caso ele tenha recorrido na justiça desse benefício que foi negado. Você precisa saber dele se ele requereu realmente um novo benefício ou se ele recorreu dessa decisão que negou o seu benefício inicialmente. Maria, em Tauá, eu faço a contribuição pelo MEI Empreendedor e gostaria de saber com quantos anos de contribuição para se aposentar e quais são os meus direitos como empreendedora. Bom, o MEI ou a MEI, ela contribui com 5% do salário mínimo e tem todos os direitos da Previdência Social, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, caso ela venha a falecer, seus dependentes terão direito à pensão e também terá direito à aposentadoria por idade quando ela tiver 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. O homem precisa ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Agora, é importante nunca parar de contribuir, porque se você deixar de contribuir e ficar mais de um ano sem contribuição, aquele período que ficou para trás, você não vai mais poder contribuir, porque ele não vai contar para a sua aposentadoria. Então, você, se passou de um ano, você só pode contribuir dali para frente, e aí só vai contar a partir do novo pagamento em diante, porque aquele período que você parou de contribuir, você perdeu. Dani, em Jaguaruana, minha mãe tem nota como agricultora, tem a DAP de terra. Ela é casada com meu pai e ela trabalha de carteira assinada. Ela tem direito à aposentadoria, ela vai fazer 55 anos. Ela tem direito, se ela tiver as provas da agricultura, tem DAP, né? O pai dela tendo carteira assinada, isso é irrelevante, não tem problema nenhum. O importante é que ela tenha trabalho rural, ela própria, ela sozinha, e tenha as provas da agricultura. Com 55 anos de idade, ela pode se aposentar. A pergunta agora da Marinete, em Itatira, professor Paulo Bacelar. Coloquei meus papéis para a aposentadoria aos 55 anos e foi negado. Coloquei de novo aos 60 anos e também foi negado. Vou fazer 62 anos e agora está nas mãos de um advogado, mas ele não me dá resposta sobre nada. O que eu devo fazer? Olha, Marinete, a única coisa que eu posso falar sobre quem já contratou um advogado é que conheça seu advogado. Saiba onde é o escritório, vá até onde ele trabalha e peça informações. Porque muitas vezes, principalmente no interior, é costume de você ser abordada por pessoas, por terceiros que representam advogados e você acaba não conhecendo o seu advogado, só conhecendo aquelas pessoas que te abordam no interior. Então é importante que você conheça quem é seu advogado. Então, se ele não responde, se você manda alguma mensagem ou liga, ele não responde, vá até o escritório, pergunte sobre o seu processo que você terá com certeza uma resposta melhor. Helena, em Camucim. Meu marido tem 69 anos, mas nos documentos ele só tem 63. Tem como arrumar os documentos para ele se aposentar? Se sim, como a gente deve fazer? Olha, primeiro você deve ter as provas de que ele tem 69 anos, né? A certidão de nascimento, por exemplo, e pedir a um advogado que entre com pedido de retificação de registro. Isso ele vai fazer no cartório que foi registrado o documento, né, que foi feito do seu marido. Então, ele vai fazer essa solicitação e o documento irá ser retificado. Tem que ir atrás porque 6 anos faz uma diferença, né, professor Paulo Bacelar? Se ele já tiver 69 anos e tiver já o tempo necessário, ele já tem direito à aposentadoria.
Maria, em Paramoti. Meu marido é aposentado por invalidez. Eu recebo Bolsa Família, mas queria saber se isso, a aposentadoria dele, pode interferir no meu benefício. Eu devo tirar ele do meu cadastro? Aqui são 5 pessoas na minha casa. Só ele tem essa renda e eu o Bolsa Família. Olha, jamais você deve burlar o sistema e tirar do cadastro pessoas que estão no seu grupo familiar. Isso pode trazer problemas, inclusive de pensão por morte futura e outros problemas, né? Então, o programa Alerta Geral sempre faz esse alerta, que você sempre deixe as informações sempre corretas e verdadeiras nos sistemas, mesmo que isso possa ocorrer o cancelamento do Bolsa Família. Então, se ele mora com a senhora, não é separado, deixe sempre o seu cadastro atualizado. E caso venha a perder o Bolsa Família, porque não tinha jeito, você não tendo uma renda familiar no seu grupo menor do que 2 salários mínimos, não há motivo para cancelar o Bolsa Família. Mas sempre a gente preza pela verdade e nunca tire alguém do seu cadastro apenas para manter algum benefício. João Félix, em Icó. Fui afastado pelo Estado. Quando a pessoa é aposentada pelo Estado, ela recebe alguma coisa pelo tempo de contribuição? Eu contribuí por 36 anos. Não, se tiver vínculo no regime geral, no regime próprio de previdência, o servidor ele não recebe o FGTS pela estabilidade, por isso, quando sai, não recebe nenhuma indenização. Isabel, em Forquilha. Tenho 26 anos de carteira assinada e queria saber quanto tempo falta para me aposentar. Olha, Isabel, com 62 anos de idade, aliás, 61 anos de idade em 2021, já com 26 anos de idade, você já pode se aposentar. Então, depende da idade da pessoa. Você já tem o tempo necessário, somente se aposenta se tiver 61 anos de idade em 2021. Se não tiver 61 anos de idade em 2021, 61 anos e meio de idade em 2022 e 62 anos de idade a partir de 2023. Ok, você que está acompanhando o nosso programa nesta manhã, pode enviar a sua dúvida também, a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, o 992734353. Tem agora a pergunta da Maria, em Apuiarés. Queria saber se eu tenho direito ao Bolsa Família, pois são 3 pessoas em casa. Meu esposo tem um benefício por invalidez. E isso atrapalha o Bolsa Família? A menina estuda e antes do benefício do meu esposo eu recebia. Aí depois eu não recebi mais. Eu queria saber se eu tenho direito ou não. O Bolsa Família é pago para famílias que têm renda até 2 salários mínimos. Se ele só tem esse benefício de 1 salário mínimo, ela não pode perder o benefício, ela pode continuar recebendo o Bolsa Família. Apenas se a renda familiar for maior do que 2 salários mínimos que ela perde. Pergunta da Tayanara em Capuí. Não sou casada no papel, mas convivo com meu marido há 30 anos e ele é aposentado. Eu tenho direito de receber o Bolsa Família? Depende da renda familiar. Se a renda familiar for menor do que 2 salários mínimos, ela pode receber o Bolsa Família. E agora a pergunta do Edilberto Martins em Ocara. Gostaria de saber se já tem uma data prevista para atendimento presencial nas agências do INSS. Olha, as agências já estão tendo atendimento presencial para marcação de perícia, para realização de perícia médica e avaliação social. E você deve ligar para 135 e agendar o seu atendimento. Raimunda em Quiterianópolis, professor Paulo Bacelar. Sou viúva, dei entrada na aposentadoria e foi negado por causa de prova. Eu posso dar entrada de novo? Fiquei viúva em 2018. Olha, Raimunda, você pode dar entrada de novo várias vezes. O importante é que você dê entrada com provas, porque se já foi negado uma vez por falta de prova de união estável, ou provas da agricultura, não sei que tipo de prova seria, ela deu entrada na aposentadoria, deve ter falta de prova da aposentadoria dela, né? Que deve ser rural. Então, se você não tem novas provas, não adianta você entrar novamente com as mesmas provas. Então, você deve procurar um advogado para ver se é possível entrar com processo judicial desse processo que já foi negado. Fátima, em Fortaleza. Tenho 55 anos e 20 anos de contribuição. Quando posso pedir aposentadoria? Sempre trabalhando no setor privado. Sempre com 62 anos de idade. Nesse caso, você só vai se aposentar com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. O tempo de contribuição você já tem, então faltaria somente a idade.
João Eliomar, em Missão Velha. Eu tenho 53 anos de idade. Eu trabalho há 35 anos na Prefeitura de Missão Velha como vigia. Eu posso dar entrada na aposentadoria? É possível que sim, você já teria direito com 25 anos de contribuição antes de 2019, como vigilante ou vigia, e você já pode pedir aposentadoria sim por essas informações. Jaqueline, em Granja. Meu marido toma remédio para convulsão. Ele tem direito a algum benefício? Depende, Marcos, se ele é segurado da Previdência Social. E depende muito também dos laudos médicos. Se aquela convulsão que ele tem impede dele trabalhar, ela é uma forma incapacitante para o trabalho dele, vai depender de qual trabalho que ele tem, aí ele poderia se aposentar sim. Pergunta, a pessoa não quis se identificar, é de Tianguá, professor Paulo Bacelar. Tenho 23 anos de magistério e 50 anos de idade, mas há 20 anos atrás trabalhei em uma escola que não pagava INSS e essa escola fechou. Eu tenho testemunhas, fotografias para comprovar que trabalhei lá. Contudo, não tenho registro de documentos. Eu queria fazer uma justificativa para comprovar esses 3 anos que trabalhei lá. O que devo fazer para comprovar esse tempo? Olha, Marcos, aposentado, esse tempo que a pessoa trabalha sem carteira assinada, ela pode até fazer uma ação judicial e uma justificação judicial também para poder comprovar esse tempo que ela trabalhou sem carteira assinada. Porém, ela deve ter pelo menos uma prova material. Como ela só tem provas testemunhais, aí fica muito difícil de ter reconhecido esse direito, principalmente porque essa empresa já fechou. Então aí poderia se entrar com ação judicial, uma ação trabalhista, mas quando fosse chamar os representantes da empresa, possivelmente eles não iriam comparecer, ia dar revelia, e aí o juiz poderia até julgar favorável uma sentença favorável de reconhecimento de vínculo, mas somente com prova testemunhal essa sentença não teria validade na via administrativa nem na via judicial junto à Previdência Social. E essa pessoa que não se identificou, de Tianguá, professor, fez uma segunda pergunta. Meu marido tem 70 anos e é aposentado por invalidez. Eu vi que quem é aposentado assim tem direito a 20% a mais. Como faço para conseguir? Bom, para quem é aposentado por invalidez e necessita de um acompanhante, de uma pessoa para acompanhar esse segurado aposentado no dia a dia, né, dar banho, vestir, se ele depende dessa pessoa e é aposentado por invalidez, ele tem direito a um acréscimo de 25% na sua aposentadoria. Ela pode fazer o pedido diretamente no INSS, pelo telefone 135 ou entrando no meu inss.gov.br, com a senha de acesso dele e fazendo o requerimento do acréscimo de 25% na via administrativa mesmo. Maria Gorete, em Icó. BPC Loas vai ter revisão? Tenho 25 anos desse benefício e faz anos que não faço revisão. Entrei no pente fino? Segunda pergunta, quem recebe BPC tem direito a esses precatórios? Como é isso, professor Paulo Bacelar? Precatório é para quem tem ação judicial julgada procedente àquela pessoa e o governo tem que pagar no ano seguinte a sentença, depois que entra no orçamento da União. Então, somente para quem tem ação judicial. E revisão, essas revisões do BPC, elas são periódicas, né? Existe aí essa revisão do pente fino que o governo está fazendo e sempre está convocando os segurados. Então, fique atento para um recebimento de um telefonema, um e-mail, e também, se você tiver interesse, pode ligar para 135 para saber se você está na lista de convocação. Luciano, em Quixeramobim. Toda a vida trabalhei na agricultura. Eu tenho 57 anos. Quanto tempo para me aposentar? 57 anos de idade, o Luciano, falta 3 anos, porque o homem se aposenta com 60 anos de idade e comprovação de atividade rural de 15 anos imediatamente anterior à idade. A você que participou do nosso programa nesta edição de sábado, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, a sua audiência. Foi o programa Alerta Geral de sábado, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje comigo, Marcos Furlan, e com a gente aqui esclarecendo todas as suas dúvidas na área do direito previdenciário, o professor Paulo Bacelar. Professor, muito obrigado. Obrigado a você, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes que mandaram perguntas. E aqueles que ainda a gente não respondeu, aguarda que a gente pode responder no programa seguinte. A você, amigo ouvinte e internauta, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau.